A Rádio Vida para Todos apresenta Diamantes da Palavra. Os judeus no dia do Pentecostes. Após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, o início do livro de Atos relata que ele ainda apareceu aos discípulos durante 40 dias e lhes ensinou as coisas a respeito do reino de Deus. Depois disso, ele ascendeu aos céus e os discípulos ficaram reunidos em Jerusalém orando. Eram 120 irmãos e irmãs. 10 dias depois, quando chegou o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Então se viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo. Sobre cada pessoa pousou uma delas. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito dava a cada um. Estavam morando ali em Jerusalém judeus vindos de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os discípulos estavam dizendo. A multidão ficou admirada e espantada e comentava: "Estas pessoas são da Galileia. Como é que as ouvimos falar em nossa própria língua?" Dentre os que ouviam, uns eram judeus, outros convertidos ao judaísmo, vindo de vários lugares como Mesopotâmia, Judeia, Egito e Roma. Cada um deles ouvia os discípulos falar em sua própria língua a respeito das grandes coisas que Deus havia feito. Todos estavam admirados e perguntavam: "Que será que isso quer dizer?" Outros, porém, zombavam, dizendo: "Eles estão bêbados." Então Pedro se levantou, junto com os outros 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: "Meus irmãos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que vou lhe dizer. Estas pessoas não estão bêbadas como vocês pensam, pois são apenas 9 horas da manhã. O que de fato está acontecendo é o que o profeta Joel disse: É isso o que eu vou fazer nos últimos dias, diz o Senhor. Derramarei meu espírito sobre todas as pessoas. Os filhos e as filhas de vocês falarão minha língua, minha palavra. Os moços terão visões e os velhos sonharão. Sim, eu derramarei meu espírito sobre meus servos e servas, e eles profetizarão. Então todos os que invocarem o nome do Senhor serão salvos." Pedro continuou: "Homens de Israel, escutem bem. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por ele. Pois por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue a vocês. Vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus o ressuscitou, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o prendesse. Deus ressuscitou Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. Ele foi elevado para sentar-se ao lado direito de Deus, seu Pai, o qual lhe deu o Espírito Santo como havia prometido. Jesus derramou sobre nós esse Espírito, conforme vocês estão vendo e ouvindo agora. Todos vocês, povo de Israel, devem ficar bem certos de que esse Jesus que vocês crucificaram é aquele que Deus tornou Senhor e Cristo." Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: "Irmãos, que devemos fazer?" Pedro respondeu: "Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar." Pedro continuou a dar testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los, dizendo: "Saiam do meio desta geração perversa e sejam salvos." Muitos creram naquela mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 pessoas se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus.
todos continuavam firmes seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em comunhão, partindo o pão juntos e orando. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias se reuniam no pátio do templo. De casa em casa partiam pão e tomavam as refeições com alegria e simplicidade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. Cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. No Antigo Testamento, as pessoas invocavam o nome de Jeová, que quer dizer Eu Sou. No Novo Testamento, nós invocamos o nome de Jesus, que significa Jeová é salvação, ou Jeová é Salvador. Não apenas Ele é tudo para nós, mas também é nossa salvação e Salvador pessoal. Invocar o nome do Senhor não apenas nos salva de situações difíceis, de perigos e tristezas, mas também nos traz a salvação eterna. Quando invocamos o Senhor, o Espírito Santo entra em nós e nos dá nova vida, a vida divina e eterna. Que bênção poder invocar o nome do Senhor para ser salvo. Você ouviu um pequeno trecho de um dos livros da editora Árvore da Vida. Para mais informações, acesse www.editoraarvoredavida.org.br.